Victor Hugo não morreu, uma abordagem inédita. O Washington Luiz Nogueira Fernandes. O Washington, ele é pesquisador, ele faz biógrafo do Divaldo Pereira Franco, né? E ele tem feito várias pesquisas no decorrer dos anos sobre espiritismo, inclusive um livro que nós temos publicado aqui, várias obras, mas um livro especial chamado Centenário do Espiritismo, né? Que é justamente, são centros que fizeram 100 anos e que estão ainda em atividade. Tá? É um livro que está aqui na nossa livraria, e então seria interessante que a gente conhecesse e procurasse levar. Prezados amigos, que a paz seja em nosso coração. Nós vamos apresentar uma pesquisa que, na verdade, demorou 20 anos para ser realizada. Eu me tornei espírita em janeiro de 1987. E aí, logo em seguida, eu conheci o médium Divaldo Franco, depois de 2, 3 meses. Aí, conhecendo o Divaldo, eu me inteirei do trabalho que ele realiza em Salvador, trabalho social com as crianças carentes, um trabalho maravilhoso. Aí eu comecei a pesquisar, fazer entrevista, e a gente publicou um livro sobre isso. E aí eu vi o trabalho de palestras que ele faz, uma coisa realmente admirável. Eu comecei a estudar as palestras dele, quantas palestras. Concluía em 2010 as somatórias de todas as palestras que ele realizou. Só para vocês terem uma ideia, o que ele viajou para fazer palestras corresponde a dar 340 e tantas voltas ao redor da Terra. Uma coisa monstruosa. O número de crianças que ele atendeu, só adotivos, são 611. E as crianças que foram cuidadas na Mansão do Caminho são 160 mil crianças. É um trabalho gigantesco. Mas aí, um trabalho social dele, um trabalho com morador. Aí, um dia, foi em 1993, eu estava na mansão e eu me peguei um livro, Árvore da Ascensão, psicografado pelo espírito Victor Hugo. Árvore da Ascensão. Como brasileiro, no Brasil, pela grade curricular, a gente estuda literatura luso-brasileira, Portugal e Brasil. Da França, não sabia, não conhecia nenhuma obra do Victor Hugo, nunca tinha lido nenhum livro dele, conhecia de nome por algum cinema, filme de cinema, aquele Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, casualmente, mas não conhecia as obras do Victor Hugo. E o que é interessante, quando eu li o Árvore da Ascensão, eu fiquei intrigado com tantas peculiaridades literárias. Eu falei, puxa, mas isso é interessante, porque eu sabia que o Divaldo não tinha nem ginásio, e eu fiquei intrigado com tanto conhecimento cultural e tantas peculiaridades literárias. E isso me chamou a atenção. Eu falei, merecia fazer uma pesquisa disso. E aí começou o trabalho. Aí, ao longo de 20 anos, o que eu fiz? A primeira coisa, eu preciso conhecer as obras do Victor Hugo. Eu não conhecia nenhum, nunca tinha lido nada. Aí eu falei, eu vou começar a ler o Victor Hugo, mas em qual critério que eu vou usar? Aí o que eu me propus a fazer, eu fiquei 2 anos na Biblioteca Pública Municipal, aqui em Mário de Andrade. Lá tem, acho que uns 80 livros sobre o Victor Hugo. É uma das bibliotecas do Brasil que mais possui o acervo desse autor. Eu fiquei 2 anos, indo 2, 3 vezes por semana, 1 a 2 horas lá. Li todos os livros que tinham na biblioteca, dos críticos literários falando sobre o Victor Hugo, para ver quem era o Victor Hugo, que eu não conhecia, quais as peculiaridades dele. Aí pronto, aí eu anotei tudo, aí
depois aí eu me propus a estudar todas as obras do Victor Hugo que ele escreveu, as obras completas. Estudei todas. Então eram 44 volumes em português. Estudei todos os livros e anotei todas as características que eu tinha visto com os críticos comentando. O Victor Hugo era isso, o Victor Hugo era aquilo, o Victor Hugo manifestava tal característica, qual característica. Anotei tudo. E quando comecei a ler as obras dele, eu fui anotando as características aventadas lá pelos críticos. Anotei tudo. Deu 70 mil anotações, né? O trabalho se arrastou durante esses anos. Aí depois eu peguei as obras do Divaldo com aquelas peculiaridades, umas 20 peculiaridades que eu tinha identificado. Comecei a ler as obras e eu identifiquei a absoluta semelhança. Então, o trabalho que eu estou apresentando aqui, eu como pesquisador do Espiritismo, desde o começo, eu nunca vi nada semelhante, porque é um tipo de análise da mediunidade e da psicografia que nunca foi, eu não conheço nenhuma vez feita essa análise quantitativa, porque a gente pega o médium Chico Xavier, é o que mais livros psicografou, só que é um conteúdo, mensagens para os seres que morreram, os entes queridos, muitos poetas, mas o Victor Hugo é um autor enciclopédico, ele tem um conhecimento muito vasto, cultural, muito grande. Ele era um gênio, ele era considerado um gênio, ganhou um prêmio já com 15 anos, já ganhava prêmio na Academia de Letras. Então, o Victor Hugo, o conteúdo da obra dele, ensejou fazer esse trabalho. Eu nunca vi esse trabalho, eu não vou dizer que é mérito meu fazê-lo, primeiro porque sem computador isso não seria possível, e agora tem computador. No tempo que eu comecei a fazer já tinha computador e foi possível. Em segundo lugar, um autor espiritual como o Victor Hugo, porque não é com qualquer um que a gente consegue fazer uma análise como essa, porque enseja a oportunidade de isso acontecer. Então, o que vocês vão ver aqui é um trabalho realmente de pesquisa, que demorou aí 20 anos, e eu estou apresentando com alegria, tenho a oportunidade de fazer isso. O meu amigo, caro amigo Luciano Grisolia, vai ter a oportunidade de apresentar o trabalho. Muito obrigado. Bom, só ratificando o que o Washington disse, ele foi poeta, dramaturgo, político, orador, jornalista, ativista dos direitos humanos e escritor de destaque do romantismo francês. Allan Kardec, já em 1863, já falava que o Victor Hugo era um precursor do espiritismo. Então, um estudante da doutrina espírita que se aventurar a estudar na revista espírita encontrará várias informações sobre o Victor Hugo. Ok? 1865 e 1867. Victor Hugo, o primeiro livro psicografado pelo Victor Hugo foi o Párias em Redenção, pelo médium Divaldo Pereira Franco, e esse Párias em Redenção, na verdade, ele é considerado os miseráveis da literatura espírita. Se é muito conhecido mundialmente o livro Os Miseráveis, o Párias em Redenção do Divaldo seria Os Miseráveis da literatura espírita. Então, o Divaldo psicografou 7 livros, Párias em Redenção, Abismo, Expiação, Diamantes Fatídicos, Calvário e Libertação. Eu tive a honra já de poder ler esses 7 livros. E é uma honra também estar aqui com o Washington apresentando esse trabalho. Sobre os livros de Victor Hugo, como Espírito Espírita, a gente destaca 2 trabalhos do Washington. O primeiro é um livro organizado por ele estudou a cor local. O que ele fez? Além de esse trabalho que nós vamos apresentar hoje, que é a comparação literária do escritor Victor Hugo quando escritor e do Espírito Espírita, ele também fez um trabalho bastante interessante. Ele estudou os 7 livros do Divaldo e separou a cor local. Então, por exemplo, no romance que o Victor Hugo estava escrevendo, em um determinado momento houve um aborto, houve uma tentativa de aborto. Então ele para a história do romance, então ele aborda sobre o aborto. Ou em determinado momento fala sobre favela. Então ele para no romance e aborda a favela, os temas da favela, por que existe a favela, enfim, bastante interessante esse livro. E um outro tema também interessante, outro trabalho, é o artigo, voltando um pouco, 100 reflexões filosóficas cor local, do Washington, nosso amigo, e ele também escreveu um artigo. Só para a gente destacar aqui o que é cor local,
A cor local em literatura é a ambientação, caracterização ou descrição de pessoas ou lugares. E as inserções literárias, sociológicas, filosóficas, psicológicas, religiosas e históricas. Para melhor desdobrar um assunto, uma diferença entre o escritor e o espírito Victor Hugo é que, quando ele viveu na Terra, demonstrava erudição, ocupando várias páginas ou capítulos para cor local e inserções literárias. Já como espírito, Victor Hugo gastou somente o necessário para fazer reflexão. Eu acho que se eu estiver errado aqui, você me corrige. No livro Os Miseráveis, o Victor Hugo, sobre o esgoto, né, sobre os esgotos, ele se aventurou em 3 capítulos, né? É isso? 6 capítulos no livro Os Miseráveis, ele falando sobre os esgotos de Paris. E aqui, por exemplo, nas obras espíritas, óbvio, tinha que otimizar o tempo, né? Afinal, estava se utilizando do método. Então, ele falava de aborto, era 2, 3 páginas, por exemplo. O Washington escreveu esse artigo, né, comparando o Victor Hugo como escritor e Os Miseráveis. Então, o que nós vamos ver aqui é a comparação do livro Os Miseráveis. Então, o Washington contabilizou, quantificou as informações do livro Os Miseráveis e comparou com os 7 livros psicografados pelo Divaldo. Inclusive, foi publicado esse artigo do Washington lá na revista The Spirits Magazine nos Estados Unidos. Bom, então, já falando dessa comparação, né, foram comparados 49 tópicos literários da forma de escrever de Victor Hugo, escritor, e Victor Hugo, espírito. Os Miseráveis são 6 volumes e contra 7 livros psicografados por Divaldo. Então, nos Miseráveis, nós tivemos 2.491 anotações, e nos 7 livros mediúnicos, 3.953, no total de 6.444. O Washington comentou com vocês agora há pouco que ele estudou todos os livros escritos pelo espírito Victor Hugo, e em todos esses livros escritos ele encontrou 70 mil anotações. Então, esse aqui é só o percentual de tudo que ele estudou e fez, e comparou isso daí para fazer uma publicação, para fazer um artigo, né? Então, agora nós vamos entender um pouco melhor essas comparações. Nos livros Miseráveis, pelo menos 83 vezes apareceram descrições sobre o latim. Por exemplo, et modes in rebus, a alma é medida para cada coisa, não é? Primeira parte, 3º capítulo. Depois, pulou com uma pantera, é uma hipérbole. Então, se você for ver lá no latim, também, olha lá, animus minimici orret, no Calvário e Libertação. Hipérbole. O que é hipérbole? Exagerar a expressão. Pulou com uma pantera. Aqui, os cadáveres das paixões. Então, absolutamente a mesma linguagem, né? Pelo menos 64 vezes no latim, 83 vezes nos Miseráveis. Antítese. Então, o que é antítese? Ideias opostas, contraditórias, contrários intensos, extremar, depreciar. Pelo menos 75 vezes no livro Os Miseráveis era a extrema miséria combinada com o extremo asseio. Pelo menos 95 vezes nos livros mediúnicos, o aço da confiança no fogo da solidariedade. Uso de expressões gramaticais reflexivas usando verbos irregulares, isto é, que sofre alteração na conjugação, no radical, na desinência, extremidade, presente e subjetivo. Pelo menos 38 vezes nos Miseráveis, esse homem, digamos logo a palavra, era um velho convencionalista. E 63 vezes nos livros mediúnicos. Sem mais rodeios, asseveramos que... Eu não sou um estudioso da obra do Victor Hugo, eu só li os livros mediúnicos, mas a gente fica impressionado, porque eu estudei os livros mediúnicos, e a mesma linguagem dos livros quando o escritor explica. É bastante interessante, né? Mitologia, né? Da mitologia grega. Pelo menos 47 vezes nos Miseráveis, Arfitrite, mulher de Netuno. Quinta parte, livro 5, capítulo 6. E 84 vezes nos livros mediúnicos. Padecendo o horror do tonel das Danaides, no livro da Ascensão. Uma outra comparação, o uso de repetições como ênfase. Uso de repetições como ênfase com valor aproximado do superlativo. 61 vezes nos livros mediúnicos, 388 vezes nos Miseráveis. Com ventos, nuvens, turbilhões, rajadas, estrelas, e lá, culminâncias do martírio, da glória, renúncia e assim vai. Metonímia. Então, o que é a metonímia? Emprego de um termo por outro, dada a relação de semelhança ou possibilidade de associação.
nos livros miseráveis, o passado tem um rosto. E no Calvário e Libertação, sementes do Evangelho que colocamos no solo das almas. Catacrese. Palavra que não descreve com exatidão o que se quer expressar, mas é adotada como gírias do dia a dia. Nos miseráveis subiam dos dois lados do seu rosto enormes suíças. Então, só realmente a gente estudando a língua portuguesa para entender o que é uma catacrese. Então, o Washington foi lá e descobriu, a catacrese é uma palavra que não descreve com exatidão o que se quer expressar, mas é adotada como gírias do dia a dia. Então, ele separou aqui a sombra do esqueleto do concreto armado. Então, o que ele quer dizer isso? Na língua portuguesa tem a catacrese, é a explicação disso. Comparação metafórica com conectivo. Os miseráveis, fora de lugar em toda essa cena, como uma estátua quebrada, à espera de que ponham algo em algum canto. No livro Os Mediúnicos, um exemplo, pares em redenção, era livre como os pássaros. Sinedoque, eu confesso a vocês que só ouvi falar algumas catacreses, sinedoque, só no artigo do Washington mesmo, né? Muito bem. A indiferença pela pobreza, os diamantes fatídicos. E nos Miseráveis, na quinta parte, a juventude é o sorriso. O que é sinedoque? A atribuição da parte pelo todo. Bom, mas é isso aí que vocês estão vendo. Conotação. É o emprego de uma palavra tomada em um sentido incomum, figurado, circunstancial, que depende sempre do contexto. Os miseráveis, seus ossos transformam-se em pedras. Segunda parte, livro 7, capítulo 2. Em um exemplo em Ar da Ascensão, na segunda parte também, converter as pedras do nosso orgulho em pães da humildade. Então veja, é a mesma linguagem, é o espírito, né? Então é muito importante, essa pesquisa que o Washington fez é muito importante para nós espíritas, que realmente é uma comprovação de que os espíritos existem, que os espíritos interagem conosco, né? E que nós estamos constantemente em contato, né? É uma prova bastante interessante. Metáfora, comparação de dois termos sem conectivo. Primeira parte, livro 5, Javé, quando sério era um cão, quando ria transformava-se em tigre. E Ar da Ascensão, recolher essas avesitas que tomaram no ninho maternal. Uso de mesóclises, intercalação do pronome átomo em um verbo. Um exemplo, pelo menos 25 vezes em Os Miseráveis e pelo menos 301 vezes nos 7 livros mediúnicos. Então, os exemplos: os joelhos dobraram-se-lhes e no Calvário e Libertação, força da saudade a senhorar-se do espírito. Uso de advérbio, de derivação parasintética. Sufixo ou prefixo se acrescenta a palavra primitiva de forma dependente. Então veja, nos livros Miseráveis, inexprimivelmente, né, derivação parasintética, e nas obras mediúnicas, desapiadadamente, derivação sufixal, pelo menos 41 vezes, e nos livros mediúnicos, pelo menos 15 vezes, convenientemente, azedamente, derivação prefixal, né, no começo aqui da palavra, infelicidade no Ar da Ascensão, insondáveis, né, na primeira parte do livro terceiro. Né? Então, uma outra comparação. Utilização de burlesco. É bastante interessante quando a gente lê o livro do Vitor Hugo, é uma característica dele. Né? 64 vezes, pelo menos 64 vezes em Os Miseráveis, pelo menos 14 vezes nos livros mediúnicos. Então, um exemplo nos Miseráveis. A transição de um boiadeiro em carmelita nada tem de extraordinário. O fundo comum de ignorância das vilas, eclausto, serve de preparação perfeita e põe imediatamente o camponês ao nível de monge. E no Ar da Ascensão, outro exemplo. Era um misto de anjo barroco pelo aspecto corporal, gordo, de rosto rechonchudo, e de um ancião caracterizado pela sabedoria. Modo descritivo. Apareceram pelo menos 37 vezes em Os Miseráveis e 39 vezes nos livros mediúnicos. Então ele descreve a pessoa, por exemplo, no Párias em Redenção. A boca, sedutora, d'antanho, é um traço ensanguentado, na face armafanhada, na qual se destacam os 2 olhos congestionados a saltarem das órbitas. O rosto macerado perdeu toda a cor e vida, um filete de sangue lhe escorre pela fossa nasal.
E os senhores e as senhoras podem ver a mesma característica também nos Miseráveis. Citações: branco, preto, negro, vermelho, supremo apareceram pelo menos 75 vezes nos livros mediúnicos e 92 vezes nos Miseráveis. Lista onomástica de pessoas: 330 vezes nos livros mediúnicos, 754 vezes 754 pessoas, nos Miseráveis. Situações climáticas, né? As várias comparações aí quantitativas. Uso de parênteses e travessões nos livros Miseráveis, 27 contra 142 nos mediúnicos, 37 nos Miseráveis contra 690 nos livros mediúnicos. Citações históricas. Citações históricas 399 vezes nos Miseráveis, 679 nos mediúnicos. Citações de obras culturais, 170 nos Miseráveis e 91 nos mediúnicos. Citações de obras culturais e personagens apareceram 170 nos Miseráveis e 91 nos mediúnicos. Guerras, guerreiros, militares, 161 contra 23. Conjunção enquanto no prefácio, 4 contra 5. E aí eu selecionei aí uma descrição do Washington, e vocês podem fazer perguntas a ele daqui a pouco. Então ele fala assim: comparar as obras de alguém, escritor ou artista, quando viveu na Terra, com as obras na condição de espírito, não se deve esperar encontrar absoluta igualdade das características literárias quantitativas que lhe apresentou o mundo, mormente quando se passaram séculos. O que se deve esperar assim é encontrar as marcantes nuances e peculiaridades do ser inteligente. Se alguém manifestou algumas particularidades numa época, obviamente elas não se manifestam numa certa contextualização. E obviamente é isso que nós observamos no Livro dos Espíritos, né? Que os espíritos no mundo espiritual também progridem, né? E as suas ideias, elas vão assimilando outras informações, né? O seu espírito ele vai adquirindo mais consciência ainda, né? E aqui um exemplo de cor local, né? Já estamos aí ultrapassando os 20 minutos. Um exemplo de cor local, por exemplo, quando o Victor Hugo, no livro Paz e Redenção, então ele aborda sobre a favela. Então ele escreve pelo Divaldo: onde a desesperança se agasalha, nos laços da rebeldia, gerada pelo desconforto social, unindo os espoliados físicos, econômicos e morais, aí está a favela. Sejam duas pessoas esquecidas engendrando na miséria a criminalidade e a ignomínia, seja no grande conglomerado que constitui a arquitetura para o turismo tragente, onde se mesclam todas as paixões, aí estão as almas faveladas. Pode derrubar-lhes as casas, segregá-los ou amontoá-los nos bairros residenciais, para que eles esqueçam que são favelados. Eles continuam na favela interior da revolta e da ignorância. Veja que não só a questão das pessoas que moram na favela, que é uma questão bastante degradante, um problema social de São Paulo, do país, como de outros países, mas existe também a questão da favela moral, né? Então, são as pessoas ignorantes, corruptas, né? São as pessoas brutas, né? Tem essa questão que o Victor Hugo aborda neste livro. E ele continua: fora do círculo das favelas, outros espíritos do mesmo quilate e lavor entumecem-se no crime e nos desmandos, contribuindo pela usura e miasmas mentais, para a permanência daqueles antros coletivos que são a mancha parvalhante característica dos fracassos da técnica, que perdeu o contato com Deus e não cresceu em consequência. O homem atestará a vitória da sua cultura ética quando resolver os problemas da miséria social e aniquilar os quistos cancerosos das aglutinações dos seres em regime de promiscuidade animal. E assim ele também aborda sobre a violência, a moderação, desafetos familiares. E eu acho que já deu para a gente falar, né, da pesquisa. Eu vou abrir aí o canal agora para vocês fazerem perguntas ao Washington, né? Fiquem à vontade, por favor. O que você tem a dizer sobre os livros escritos pela
espírito Vitor Hugo, muito antes desses do Paulo. O que eu tenho a dizer é sobre o espírito Vitor Hugo. Então, a Zilda psicografou 7 obras do Vitor Hugo. Antes dela, o Fernando de Lacerda havia psicografado mensagens do Vitor Hugo. E as características do espírito Vitor Hugo estão também nesses médiuns. Na Zilda Gama também estão as características do Vitor Hugo, com não tanta riqueza como acontece com o médium de volta, mas essas características que vocês viram também muitas se apresentam na médium Zilda Gama. Entendeu? Porque o espírito é o mesmo, sopra onde quer. Então o Vitor Hugo espírito está presente também nesses outros médiuns, até a Zilda Gama e mesmo o Fernando de Lacerda. Então o espírito é o mesmo. Eu posso dizer, dos 7 livros da Zilda Gama, eu acho que li 6, se não estou enganado. E assim, é absolutamente igual, muito parecido, eu acho, né? As características. É o mesmo, só que aqui no Divaldo apresenta com uma riqueza assim impressionante. Agora, queria fazer um comentário reencarnatório, porque eu de literatura não entendo nada. Vocês viram essas palavras aí? Eu não entendo nada dessa questão aí das figuras de linguagem, mas como curiosidade, é tudo reencarnação. Isso que eu estou apresentando aqui, isso aí está num programa espiritual para acontecer, porque quando eu era adolescente, estava estudando, e eu teve essa questão de figuras de linguagem português. Eu nunca fui um rapaz estudioso. Eu ia lá, passei sempre um mediano colocação na sala. E veio esse tema figuras de linguagem. Aí eu que fazia, quando chegava na prova eu dava uma olhada ali, e isso acontecia, eu sempre fazia isso. E olha a reencarnação. Justamente quando eu era adolescente, que veio esse negócio de figuras de linguagem. Hoje já tem mais de 30, 40 figuras de linguagem. Na época, no caderno que eu estava estudando lá, tinha acho que 15 figuras de linguagem. Não tinha as que hoje já estão descobertas, né? Na época eram umas 15. E na prova que ia cair, eu acho que cairia só 8 figuras de linguagem. Aí quando eu fui dar só uma olhada, eu falei, mas que interessante esse negócio de figuras de linguagem. E eu estudei as figuras de linguagem, as 8, e a todas as figuras de linguagem. Não, eu estudei o dobro do que precisava estudar. Quer dizer, uns meses ali, uma semana, eu vi todas, achei tão interessante aquilo. Mas e depois nunca mais vi isso, nunca mais sou advogado, nunca mais vi nada disso, nunca mais me ocupei disso. Mas aí, voltando a esse trabalho aí, por acaso, voltou essa questão, as figuras de linguagem, tanto que quando eu comecei a anotar, eu não sabia o nome de nenhuma. Tudo eu falei, isso aqui eu sei porque eu já tinha visto, quando eu tinha na minha adolescência, eu já sabia que aquilo era alguma coisa, era uma figura de linguagem. Então eu anotei tudo como, pois na hora, metáfora, achei que era isso, eu anotei todas as figuras de linguagem com um nome só. Eu falei, um dia que eu puder, eu vou identificar que essa é uma figura de linguagem certa. Agora que eu vi que tem esses nomes, na época eu anotei sem saber o nome. Eu identifiquei que era uma figura literária, mas eu não sabia qual era. Eu fui anotando, isso aqui é uma figura. Eu percebi isso. É a reencarnação, porque olha, com 15 anos eu me interessei pelo tema figuras de linguagem, sem saber porquê, e depois eu nunca mais li nada, nunca me ocupei de literatura. Eu levei a vida normal, uma pessoa normal, mas agora, depois de 30 anos, eu vim a me deparar com essas figuras de linguagem que vocês acabaram de ver. Interessante, porque reencarnação, porque eu já tinha no meu mundo mental aquela percepção para identificar estas figuras nos romances que eu ia ler muitos anos depois. Aliás, só como comentário, esse ato Ascensão, aí eu vi que pela história, aquilo lá era o Chico Xavier que estava naquele romance, com o nome de personagem Armindo, eu acho. Mas era a história muito parecida com o Chico, a tal ponto era evidente que eu nem perguntei para o Divaldo, porque é claro que é o Chico Xavier que está narrado pelo Vitor Hugo,
escrito como foi a vida do Chico Xavier desde a infância, estava na cara, não precisa nem perguntar para o Chico, porque falou, é a história do Chico, nem precisei perguntar, porque eu estava vendo que era evidente que era o Chico Xavier, que se foi retratado no romance A Tua Ascensão. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Não tem ninguém antes de mim? Foi eu de novo. Bom, eu acho que essa investigação ela é inteiramente compatível com a análise que eu fiz aqui hoje, né? O tipo de trabalho que realmente deve receber mais atenção. Então eu parabenizo você por estar fazendo isso, né? Um tipo de trabalho super relevante. Né? Agora, me parece que você mencionou em algum lugar que tinha lido os livros em português. E aí a pergunta é, será que várias das características que você está comparando não são devidas a um tradutor? Por exemplo, vou dar um exemplo sem equívoco. Mesóclise não existe em francês. É o nome. Então, como você pode comparar esse traço do autor nos livros em francês dele? Isso não existe, você não pode comparar, esse é o tradutor que introduziu. O uso de travessões, assim, isso são opções do tradutor. Então, realmente é meio perigoso você, em alguns casos aí pelo menos, você fazer a comparação. Eu quero dizer que depois de alguns anos eu consegui as obras completas em francês. Não são 44 volumes, em português são menores. Em francês, a obra maior são 15 volumes, que saiu no aniversário dele. Então, o que acontece, eu não estou comparando aqui, eu podia fazer essas comparações que foram feitas, remetendo ao francês, que eu não quis analisar todo, porque é impossível ficar 70 mil, mesmo porque todas são autoexplicativas. O que eu comparei foram as figuras de linguagem, e essas apareceram indiscutivelmente. Agora, com que nome foi? Em francês não tem esse nome, mas não importa, a figura está, a comparação. Desculpe, isso não é uma figura de linguagem, colocação do pronome, não existe mesóclise em francês. E é um dos seus signos ali, isso não é uma figura de linguagem. Então, essa característica, que para nós tem o nome de mesóclise, no francês não teria esse nome. Não existe, não é? Não existe. Então, mas é para a nossa cultura, para a nossa literatura, a gente vê essa identificação. Os nomes aparecem diferentes. O que efetivamente apareceu, não há nenhuma dúvida que apareceu. Como ele comentou aqui, só retomando aqui, por exemplo, essa cor local, no Brasil tem a cor local, que não é uma expressão muito utilizada, eu não conhecia. Eu estava vendo os livros e estava em francês, colère local, e eu falei, o que é isso, cor local? Eu tive que aguentar aquilo muito tempo, muitos anos que eu estava lendo os livros em francês, e com aquele negócio, cor local, eu falei, mas o que é cor local? O que é isso? Eu não sabia o que era isso. Mas aqui a gente vê que na nossa cultura é diferente. O Jorge Amado, ele utilizava a cor local, mas aqui nós não chamamos de cor local, é a ambientação aqui no Brasil. A ambientação, ele falava lá da Bahia, descrevia a baiana, as baianas, a cultura, a capoeira, etc. Ele fazia cor local, indiscutivelmente. Só que não tem nome de cor local, e ninguém fala essa expressão. É uma questão cultural. Que ele apresentou cor local, ele chegou, falou do esgoto de Paris, 8 capítulos, falando sobre o esgoto de Paris, desde que começou o esgoto de Paris. Ele faz história, ele era um erudito escritor. Ele tinha a preocupação de demonstrar erudição. Então ele ia historicamente, ele fazia pesquisa para verificar historicamente como foi tudo. Ele fazia isso, né? Então o que acontece? Como espírito, ele não gastou 8 capítulos para apresentar um tema, para falar sobre favela. Ele não gastou, ele fez só uma reflexão de um parágrafo, 2 parágrafos. Então esse paralelo cultural, literário da França e do Brasil que a gente precisa estar atento. Que o Victor Hugo, característica dele como escritor, se apresentar como espírito, está totalmente demonstrado, e eu posso fazer essas descrições e posso remeter ao original francês, porque eu já tenho francês, eu já conferi algumas, não todas, já conferi algumas, eu podia fazer em francês, não teria nenhum valor para isso.
Quem quiser fazer mais alguma pergunta, por favor, fique com o braço abaixado. Um de cada vez, por favor. Então, agradeço a atenção de todos. Muita paz para todos. Eu só ia comentar sobre a pergunta que ele fez da Zilda Gama, né? A gente não costuma falar, eu nunca falaria, mas lendo o livro do Divaldo, conversando com o Divaldo, que são palestras que ele fez na Federação Espírita do Paraná, a própria Zilda Gama é a reencarnação da filha dele que desencarnou no Rio Sena. Então ele tem bastante assim, afinidade, né? Teve bastante afinidade com o médium. E eu também, essa pergunta que você fez, eu também fiz para o Washington, poxa, e os livros da vida da Zilda Gama, né? E aí eu compreendi que o Washington, como sendo biógrafo da Franco, ele também poderia fazer a comparação dos livros da Zilda Gama, né? Obviamente, mas está tão compromissado, né, já com tanto trabalho, né, que ele está fazendo, já publicou mais de 500 artigos espíritas, então quem tiver interesse pode ver, estudar os livros da Zilda Gama, que são as mesmas características. Muito bem.